Personal, e falando de anamnese, eu posso te garantir que esse é o ponto mais importante da sua avaliação funcional com aquele cliente de personal que você está começando no trabalho. Por quê? Porque o bate-papo muitas vezes é mais importante do que simplesmente você realizar medidas específicas de antropometria, né, peso, circunferências, enfim. É no bate-papo onde o cliente fala com você que ele vai te dar o máximo de informações que você precisa para poder montar aquele treino para ele de maneira eficiente, onde você tem os olhos nos olhos com aquele cliente e você sabe realmente o que toca o coração dele, com as suas dores, com as suas aspirações, se realmente ele está falando a verdade, se ele está te contando aquilo que você gostaria de ouvir. Então não é só aquilo que ele vai falar também, mas é aquilo que você está vendo e está entendendo. E essa questão de atenção não é só nas perguntas específicas que tem na anamnese, mas também é o que ele diz, a que o físico dele diz, se está compatível com aquilo que ele está respondendo naquelas perguntas que estão presentes na anamnese. Então, mais uma vez, esse conteúdo de anamnese ele não deve ser longo ou maçante. Ele vai durar em média 10 minutos. Eu acho que em 10 minutos aquele seu cliente consegue responder tudo o que você precisa saber para montar um treino eficiente para ele. Até porque aquele cliente ele não quer a avaliação funcional. Então, muitas vezes, aquele cliente nem sabe que existe esse treino zero com anamnese, com avaliação funcional, com um teste específico. Ele quer ir direto ao ponto, ele quer treinar. Mas você tem que explicar para ele que é muito importante esse treino zero. Por quê? Porque é lá que vocês vão traçar as metas daqueles objetivos que eles tanto almejam, que são as aspirações desse cliente. Então, mais uma vez, você tem que ser direto ao ponto, ela não pode ser maçante, não só a anamnese, como também a avaliação funcional como um todo. Em alguns casos, você pode até dividir essa anamnese do restante da avaliação. Para alguns profissionais, a anamnese pode ser a única opção para a avaliação funcional, uma vez que eles não têm um compasso, fita métrica, enfim. Essa anamnese ela não pode deixar de ser realizada por nenhum profissional. E de que maneira ela pode ser feita? Como você pode enviar essa anamnese? Ela vai ser presencial, ela vai ser online, enfim. De que maneira você pode enviar essa anamnese para esse cliente? Vamos lá, vamos entender as formas que você pode realizar essa anamnese com esse seu cliente. E a primeira opção é o formulário online, que nada mais é do que aquele Google Forms, onde aquele cara responde como se fosse uma pesquisa. Você vai mandar para ele o link, que ele vai preencher com bastante calma, dando o máximo de informações que ele puder, para que você monte aquele treino para ele. Então esse formulário ele é muito prático. O cliente vai abrir e vai preencher. Mais uma vez, é muito prático e muito simples. E funciona tão bem, não só para o seu cliente de personal, como para o seu cliente de consultoria online, que é aquele cara que ele não vai te pagar pela sua presença lado a lado, mas ele vai te pagar pelo conhecimento. Então, mesmo para esse cliente de consultoria que você tem que montar um treino específico, é necessário que ele responda essa anamnese para você. E outra opção é a entrevista presencial, que também funciona super bem. Dependendo daquele cliente, você ter esse contato pessoal é fundamental. Como eu falei, você olhando para os olhos daquele cliente, entendendo exatamente quais são as dores e aspirações que ele tem, vão fazer com que a sua prescrição seja cada vez mais assertiva. Além do que, para alguns clientes, esse contato inicial é fundamental para a realização de um trabalho, dependendo da idade do seu cliente, dependendo da prática que ele tenha de manuseio de internet ou de formulários, o presencial ele vai ser a melhor opção. Então você pode ter também esse seu formulário e preencher online, ou você pode usar um documento de Word. Então você vai entrevistando aquele cliente, ele vai falando, e você vai preenchendo. Eu acho mais interessante, mais uma vez, ou você preencher esse formulário, ou replicar esse formulário como um documento de Word. E você vai digitando, você salva, e não corre o risco de você perder aquelas informações. Se você apenas anotar, ou se você apenas tentar guardar na sua memória, na sua cabeça, pode ser que algum ponto específico, se você tentar guardar, você perca, você esqueça. Ou então, se você anotar no papel normal ou a caneta, pode ser que você perca esse papel. Então, você vai ter que fazer outra anamnese. Se você não fizer, você não vai ter as informações que você precisa para montar o treino desse cliente. Então, a entrevista presencial ela também é muito interessante e funciona muito bem nesses casos. E outra maneira interessante também que funciona é o documento impresso para o preenchimento daquele cliente em casa ou em qualquer outro momento onde vocês não estejam juntos. E você vai precisar de uma planilha de Word, que é muito simples. Você vai redigir a sua anamnese, você vai imprimir aquela planilha de Word, vai entregar para o seu cliente e ele vai preencher à mão. Normalmente, ele pode preencher em casa, no trabalho, seja lá onde for. E com essa planilha pronta, ele pode te entregar
ou então ele pode fotografar e mandar a resposta para que você já possa começar a elaborar aquele treino do seu cliente. Ainda funciona muito bem, porque às vezes de maneira concentrada em outro ambiente que não seja frente a frente ao personal, já que, como eu falei, dependendo do cliente, ele pode ficar até um pouco constrangido de falar alguma coisa. Ele pode pensar com mais calma e preencher aquela anamnese com muito mais conteúdo. Então, essa também é uma excelente opção. Funciona também com clientes que não têm facilidade de mexer em documentos online ou internet e clientes de meia e terceira idade. Então, essa planilha de Word funciona super bem como anamnese. E a quarta e última opção é o preenchimento online dessa planilha de Word, que, na minha opinião, é a pior opção de todas, porque você vai anexar esse documento, vai mandar para o e-mail do seu cliente, ou então vai mandar via WhatsApp. E em muitos casos, o cliente não baixa aquela planilha, não abre, muitos deles não usam o notebook, eles abrem pelo celular e eles não têm acesso ao Microsoft Word no celular, o que faz com que essas respostas demorem cada vez mais a chegarem na sua mão. Então, por força do trabalho, em alguns casos, a gente tem que começar os treinos sem aquela anamnese preenchida. E fui perguntando durante as aulas para aquele cliente e fui ajustando o treino quando necessário. Então, essa planilha Word de preenchimento online, ela não é tão interessante. Se você entregar impressa, pode ser até melhor, porque o cliente, dado o dia a dia dele, dadas as ocupações que ele tem na sua rotina, ele pode não preencher de maneira rápida aquela planilha. E, mais uma vez, isso acontece de fato. Muitos vão deixar para preencher em casa quando chegarem no trabalho e eles não vão abrir a sua planilha. Então, mais uma vez, adapte essas 4 opções, que é o formulário online, a entrevista pessoal, o documento de Word impresso e o documento de Word online, de acordo com a habilidade que seu cliente tenha em manusear essas ferramentas ou então até da propriedade. E, mais uma vez, na minha opinião, a entrevista pessoal é a mais importante, porque tete a tete com aquele cliente, frente a frente, você vai entender exatamente o que passa na cabeça dele e dessa forma você vai conseguir elaborar um treino muito mais assertivo e direcionado para os objetivos dele.